a questão. Bom dia. Vamos falar hoje sobre a fenomenologia e a liberdade. Muito bem. Quando nós tratamos deste assunto, nós vamos averiguar uma coisa muito importante. Primeiro, dizer que a fenomenologia é uma corrente da filosofia que tem em seus métodos de produção da verdade, métodos de estudo, ela tem uma preocupação em não trabalhar com conceitos fechados, com ideias fechadas. Em que sentido? No sentido de que o que conta é o que acontece. Isso ele chama fenômeno. É o acontecer que conta, não é propriamente a leitura que eu farei do acontecimento. Isso é posterior. Tem lá sua importância, mas o dado fundamental é o acontecimento, o fenômeno. Então, essa priorização do fenômeno é que vai permitir que se chame essa corrente de fenomenologia. Muito bem. Como a gente está diante da questão ética, vamos ver como é que a fenomenologia se porta diante dessa questão. Diremos inicialmente, então, que aqui estamos localizados no século XX e são diversos filósofos da corrente fenomenológica tratando dessas questões, e o tema da liberdade será um tema grandioso a ser trabalhado aqui. A primeira coisa importante em relação à atuação da fenomenologia dirá respeito ao seguinte: não se tratará dessa questão no plano de uma liberdade abstrata. Eu ficar falando de liberdade como se a liberdade não acontecesse em pessoas, em indivíduos específicos. Então, primeiro, quando se for falar da liberdade, dirão os fenomenólogos, fale-se da liberdade situada, a liberdade localizada, a liberdade encarnada, a liberdade na vida das pessoas, na vida de uma pessoa, na vida das pessoas. Temos um linguajar na fenomenologia para expressar a questão da liberdade e do determinismo. Vejamos. O binômio aqui que eles vão usar é o de facticidade e transcendência, que também poderemos chamar imanência e transcendência. A imanência diz respeito àquilo que permanece no fenômeno, aquilo que é mais palpável. Quando você vai falar de uma pessoa, existem coisas que são visíveis, que são audíveis, que são perceptíveis pelos sentidos. Essas coisas dirão respeito à facticidade, ou seja, à imanência. Mas existem coisas que você não entende de saída, você não vê, não escuta, não tem como perceber. Por exemplo, o sentimento de uma pessoa que pratica um determinado ato. Se ela estava com raiva, se ela estava com desespero. Isso você não sente olhando para a pessoa. Então, quando você olha para uma pessoa, você consegue dizer, ela tem uma cor assim, um tamanho mais ou menos. Você percebe alguns traços materiais. Então, as coisas que se referem àquilo que é mais perceptível diante de uma atuação dos sentidos, essas fazem parte da imanência. E o que a gente não capta de saída, mas está lá também no fenômeno, é a transcendência. Pois bem, a facticidade, ela é a dimensão da coisa. Nós vamos ter aí um conjunto de determinações. Pela facticidade, eu entendo isso. É através da facticidade,
que nós nos encontramos no mundo. Então, eu posso estar aqui e minha mente pode estar em qualquer outro lugar. Aí você capta a ideia da facticidade, que é a imanência, e a ideia da transcendência. Meu corpo está aqui, minha mente pode estar em outro lugar. Então, eu posso estar vivendo duas vidas agora. Uma, essa do cara que está sentado aqui falando, e isso vai dizer respeito a quê? A facticidade, a imanência. E a outra, a da mente presente, não sei em que mundo, não sei em que lugar, não sei em que tempo, mas que poderia estar ocorrendo comigo agora, e isso seria vivência real também agora. Então, agora eu teria dois tipos de dimensões presentes no meu agir. A dimensão da imanência, tudo aquilo que me prende ao aqui e agora, e a dimensão da transcendência, aquilo que me leva para o além, digamos assim. Pois bem, é através da transcendência que o ser humano executa o movimento de ir além das determinações. E aí a pergunta chega finalmente ao problema maior. Onde se localiza a liberdade para a fenomenologia? Na dimensão da transcendência. Uma pessoa pode estar presa e não se sentir presa. Do ponto de vista da imanência, do fato, da facticidade, ele não pode dizer que não está preso. Ele está. O corpo dele está ali. Mas do ponto de vista da transcendência, que é o que a gente não vê, mas que também pode estar no evento, a pessoa pode dizer, eu não me sinto preso. Eu me sinto com toda a tranquilidade do mundo, mais livre do que muitas pessoas que estão livres lá fora. Então, essa é uma dimensão que diria respeito à transcendência. Ok? Então, aí fica a questão da liberdade lida na fenomenologia desse modo. Você vai averiguar na fenomenologia a liberdade dentro deste binômio, imanência e transcendência. Aí a liberdade vai ter essa dupla dimensão. E você poderá, então, falar de liberdade interior e falar de liberdade factual e imanente. Muito bem. Passando rapidamente para um trabalho sobre a filosofia de Maurice Merleau-Ponty, a gente vai falar um pouquinho sobre a liberdade nele, e aqui a gente vai ter uma priorização do corpo. Merleau-Ponty vai dizer, eu não tenho um corpo, eu sou um corpo. Ele vai dizer, meu corpo não é um objeto no mundo. Ele é aquilo pelo qual o mundo existe para mim. Entendamos isso. Se meu corpo fosse apenas um objeto no mundo, ele seria um objeto qualquer. Como uma caixa, como um pedaço de madeira, etc, etc. Mas o meu corpo é condição da própria existência do mundo. Não é que há um mundo ali e meu corpo está neste mundo. Mas o mundo vai existir exatamente na minha mente a partir do momento em que eu tomo consciência dele. Percebam que aí há uma diferenciação na maneira de tratar a questão. Os teóricos anteriores vão conceber o mundo como existente que não depende do sujeito que percebe este existente. Se o sujeito percebe ou não percebe, é com ele, azar dele. Se não percebe. Mas a coisa está lá, o mundo está lá, os objetos estão lá. Agora, com Merleau-Ponty, ele vai dizer, não tem objeto lá, não tem nada lá. O que está lá será o que estiver cá. O que eu captar é o que existe no mundo. O mundo é aquilo que eu entendo dele. Olha que loucura, porque agora você vai ter as pessoas tendo compreensões diferentes de fenômenos iguais, por exemplo. Então, serão mundos sendo formulados mentalmente.
Merleau-Ponty vai dizer que a realidade ela não surge da mesma maneira para cada pessoa. Foi isso que eu acabei de dizer. Cada um vai ter uma compreensão. Então, se eu disser o que é a realidade, uma pessoa vai ter um entendimento e ele vai dizer é isso. Outra pessoa vai ter outro entendimento e vai dizer é isso. E eu não poderei dizer que nenhum deles estão errados. Por exemplo, um operário, ele toma consciência da exploração a que está submetida a sua classe, e aí ele pode se engajar numa revolução para criar um processo de libertação. Outras pessoas, outros operários, podem estar submetidos à mesma situação e não ter essa consciência. Pois bem, os exemplos são muitos dentro desta questão. A consciência que nós temos daquilo que nós vivemos, ela não brota de um esforço intelectual. Não é eu ficar remoendo as coisas intelectualmente para que elas existam. Isso é mais uma coisa de sentir, de estar envolvido no meio da situação. Por exemplo, tem gente que está desempregado e sofre horrores com isso. Tem gente que não tem essa mesma preocupação, mesmo também estando desempregado. Enquanto para algumas pessoas, certas situações parecem fatalidade, para outros, eles podem ter ações diferentes em relação a estas situações. Então, se eles entendem que não é fatalidade, eles vão entender que é alguém que está criando essa situação. E aí eles, naturalmente, sabem que se é algo criado, isso pode ser também destruído. E aí vale a pena lutar. Daí a gente entender por que certas pessoas encaram a luta para tentar mudar a própria situação e outros não. As duas dimensões estão presentes. Para uns, é fato, é a facticidade, é a imanência. A coisa é ali e vai acontecer mesmo, tem que acontecer. No mundo sempre acontece. Para outros, não. Isso é invenção, isso é criação, é o ser humano fazendo. O que o ser humano cria pode ser desfeito. Observe que cada emissão de parecer que alguém faz em relação a essas coisas expressa o que cada um entende do mundo. E o que é que nós podemos dizer? Que o mundo será o quê? Algo que nenhum dos dois viram? Porque o que nós dissemos vai ser o que nós vimos. Então, é bem por aí, ainda dentro da teoria do Maurice Merleau-Ponty. Finalmente, nós chegamos a uma crítica que é feita a esta maneira de ver, essa interpretação. Não exatamente a esta moderna, mas a que concebe as coisas como existindo fora de nós. A chamada interpretação tradicional. Elas não consideram o projeto existencial. Ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu concebo e em função do qual eu direciono a minha vida para realizar. Isso não é considerado na maneira tradicional de formular a questão. Os tradicionalistas vão imaginar, o mundo está lá, se você não entendeu, azar seu, você é ruim. Observe que isso tem uma aplicação interessante na educação. Porque é como se dissesse, ó, tá aí as coisas, os conhecimentos estão produzidos. Se você não entende, você é burro. E aqui nessa nova maneira de ver, principalmente a partir do Merleau-Ponty e dessa corrente fenomenológica, a gente vai dizer, não, as coisas não estão feitas lá e eu não cabo. Simplesmente as coisas são também o jeito como eu cabo. Ok? Bom, por hoje é só, a gente volta na próxima aula. Até lá. A questão